e a execução precisam ser avaliados, as normativas do Conselho Nacional de Educação, 5 e 11, a Lei 14.040 do governo federal, as normativas dos governos estaduais, através dos seus conselhos, dos conselhos municipais, têm se preocupado muito com o acompanhamento do desenvolvimento das crianças, do acompanhamento do regime não presencial, das iniciativas que estão se desenrolando pelo país, do resultado da criatividade de todos nós colocada em prova. Não adianta a gente apenas fazer se nós não conseguirmos mensurar todo esse processo, para que nós possamos aprender, para que nós possamos reorientar, replanejar, para que aquilo que a professora Célia falou agora, do futuro, né? Esse futuro que ainda não é, mas que vai ser em breve, que depende totalmente desse presente, para que nós possamos fazê-lo de forma científica, de forma com metodologia, e por isso eu tenho o prazer aqui de receber, e vou ler aqui o breve resumo do currículo dessas duas pessoas muito importantes no campo da avaliação. A professora Tereza Pena Firme, educadora e psicóloga com especial formação acadêmica no campo da avaliação, doutora em Educação e Psicologia da Criança e do Adolescente, mestre em Psicologia Educacional, atuou como professora no ensino fundamental, médio, bem como também foi professora pesquisadora e orientadora de dissertações e teses no ensino superior, graduação e pós-graduação. Tem experiência nacional e internacional como conferencista, consultora e avaliadora. É atualmente coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgran Rio, membro da American Evaluation Association e da Associação Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Professor Júlio Furtado é professor, pedagogo e psicólogo. Mestre e doutor em Educação com 40 anos de atuação em escolas e universidades. Realiza formação de professores e gestores educacionais em todo o Brasil há 30 anos. Exerce a docência na educação básica e no ensino superior há 40 anos. Atualmente dedica-se à formação de gestores escolares e professores. Já desenvolveu trabalhos no Chile, na Argentina e no Uruguai. É ex-reitor universitário e autor de diversos livros, além de colunista em diversas revistas e jornais. É com muito prazer, então, que nós recebemos os nossos palestrantes da segunda parte da manhã para falar desse tema tão importante. Sejam muito bem-vindos, professora Tereza Pena Firme, professor Júlio Furtado. É um enorme prazer para mim, professor, que tenho militado nessa área de avaliação e gosto tanto, mas para todos nós do Centro-Oeste, estamos muito preocupados com a avaliação e com a importância desse processo, de todos os instrumentos que nós precisamos usar nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas que nós temos certeza que, através desse diálogo, aprenderemos muito, compartilharemos muito e, com certeza, nos dará forças para seguir adiante nesse processo. Acho que podemos começar. Tá? Pois não. Muito obrigada, professor Marcelo Costa. Muito agradecida por esse convite honroso. Agradeço a Ferraz Eventos, que está organizando essa possibilidade, esse encontro. Eu quero agradecer também a todos aqueles que participam desse empreendimento. De um modo especial, a professora Célia Godoy, que já nos preparou para esse encontro, porque um professor escutar o outro é das coisas mais bonitas que se pode criar nesta pandemia. Um professor escutar o outro, coisa rara, nós não temos muito essa chance. Nós trabalhamos com as nossas salas de aula, nós não ouvimos os colegas. Eu acho que está sendo um verdadeiro show de aprendizagem para todos nós professores. Os alunos estão aprendendo uns com os outros pela correspondência, eles estão ocupados, eles estão entrando em contato conosco, e nós estamos entrando em contato com as famílias. Que coisa preciosa isso! Eu estou empolgada com essa situação. Para mim, é um momento de aprendizagem, difícil, mas eu estou aprendendo. Não é possível eu não reconhecer a grandeza dessa chance. Então, parabéns, Undime, que o Undime vai pelo Brasil afora, o Undime não tem medo, enfrenta mares, florestas, cidades, interior do Brasil e vai.
eu já tenho muito contato com a Undime, e realmente eu me sinto Undime, de certo modo. Eu me sinto um Undime de honra. Porque, professor Marcelo, e todos da Undime que me escutam, eu sou professora primária, basicamente, formada pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Então, o que eu aprendi de pedagogia, principalmente, foi lá, dentro do curso como normalista. Foi lá com as crianças das escolas brasileiras da cidade do interior. Então, a minha pedagogia está aí, a base da minha pedagogia está aí. Eu fico muito feliz e hoje estar falando com meus colegas. E é a esses que eu agradeço de modo especial. Essa grande, imensa plateia que nos vê e que nos ouve. Obrigada, professores. Desculpe, às vezes, desculpe as nossas imperfeições, a falta de precisão, mas eu vou me basear no grande conselho para os educadores na presente circunstância que nós estamos vivendo. É a flexibilidade, é a adaptabilidade. E ontem, e há poucos dias, eu encontrei num menino de 11 anos, vem a ser, eu tenho que dizer a verdade nessa hora, sobrinho bisneto, ele inventou uma palavra, é a dinamicidade da escola que está faltando para nós. Então, ele está buscando encontrar nesse meio a tal da, entre aspas, dinamicidade que ele inventou. E ele me explica o que é a dinamicidade. Não pode ser uma coisa parada, tem que ser uma coisa viva, nós precisamos de contato, de recreio, de tudo. É uma coisa maravilhosa. E eu estou vendo eu estou buscando na família, porque a gente dentro de casa está cheio de exemplos agora. Antigamente, nós não olhávamos muito dentro de casa, agora nós estamos olhando. Sobrinho Neto, o que ele diz? Ele diz com toda grandeza. Ele é capaz de ir para uma live, ele é capaz de ir para uma apresentação, e ele é capaz de fazer um discurso que se parece com o nosso. Eles estão aprendendo a fazer palestra, aprendendo a interpretar texto e ser capazes de dizer num texto, aspas, a fala do autor do texto, fecha aspas. E mais, dizer, desculpem, brincadeiras à parte, essas frases que eles dizem, estão aprendendo comigo. Então, nós estamos aprendendo. Eu tenho que entrar no meu assunto, que é predominantemente avaliação, porque foi aí que eu fui desembocando, através da educação e da psicologia e de todos esses contatos, eu entrei na avaliação de corpo e alma, porque pela avaliação nós chegamos ao planejamento, chegamos ao ensino, à aprendizagem, e tem uma porta de entrada. Estudiosos de avaliação, um grande estudioso chamado Scriven, ele diz que a avaliação, a disciplina, é uma transdisciplina, que ela está em todas as áreas. Ele diz mais, é uma disciplina alfa, porque por ela nós chegamos às outras. Então, não há área de conhecimento que não tenha avaliação. Não há área na vida que não passe, um momento que não passe pela avaliação. Então, é uma coisa que nasce no bom senso. E é por isso que eu combinei com meu companheiro Júlio, por quem eu tenho um grande apreço, não só por ter sido meu brilhantíssimo aluno há algum tempo, no seu mestrado, depois ele desapareceu para o doutorado, e nós ficamos amigos, e hoje ele é meu colega. Então, é muito bonito que nós nos encontramos com os ex-alunos que hoje são colegas, e que, vou dizer, superam o mestre. Para isso, eu quero dizer que é uma honra estar com ele. Eu combinei que eu vou focalizar mais a avaliação, e ele vai focalizar mais o planejamento, a aprendizagem, que são áreas de grande capacidade dele, e eu, então, fico com a minha avaliação. E a minha avaliação, que eu quero dizer com palavras bem simples, eu quero repetir, como disse Padre Vieira, faltou meu tempo para ser mais breve, muito difícil ser breve, mas eu vou tentar ser breve dizendo muito, em vez de dizer muito e não dizer coisa alguma. É preciso dizer o essencial. Eu estou pegando realmente essa fase essencial. Então, o meu agradecimento aqui a todos, então, que colaboraram com esse grande evento. Eu falo do Paulo Ferraz, da Regina Schuldo, e, mais uma vez, agradeço aí aos colegas que estão também participando. Olha, eu tenho que logo pensar no que estão dizendo os grandes estudiosos de avaliação, que
eles estão dizendo, por exemplo, Scriven, Patton, há outros. Eu escrevo, de vez em quando eu menciono um ou outro. Então, ele diz que, numa série de 10 perspectivas, 10 previsões para avaliação no futuro, ele coloca como ponto alto, como ponto magno dessa listagem, a capacitação do profissional. Então, eu quero falar do professor avaliador. Não há melhor avaliador do que o professor. Há testes, há provas nacionais, há provas internacionais, mas o professor é o avaliador por excelência. Então, essa excelência do avaliador me deixa bastante preocupada em ajudar os professores a serem grandes avaliadores, notáveis avaliadores. O avaliador beira a área do juiz, julga, é muito importante. Então, ele faz o trabalho da ciência, do juízo e a parte humanitária do educador. Então, eu perguntei uma vez a um professor famoso quais eram os fatores que faziam uma escola de excelência. Ele me disse 2 fatores. Quais são? Um professor de qualidade, um aluno de qualidade. Então, esse binômio aluno-professor é nosso grande desafio. Capacitar o aluno e capacitar o professor simultaneamente. Eu não estou tirando o gestor, não. O gestor faz parte de tudo isso. O gestor é educador por excelência. Então, com essa certeza, eu quero dizer a vocês que nós estamos num momento de descobrir a avaliação. E até é bom que eu fale primeiro, porque nós temos que começar pela descoberta, o que está acontecendo. O que está acontecendo com as crianças? O que eles já aprenderam? O que eles já conseguiram aprender? O que nós conseguimos aprender? Vamos valorizar primeiro aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conseguimos, recuperar, aquilo que nós estamos produzindo, realizando com toda a nossa força. Então, não é tanto da técnica de que nós precisamos desenvolver uma série de aptidões, uma série de competências para podermos nos comunicar e descobrir o que está acontecendo com os alunos que estão lá nos ouvindo e nos relacionando conosco por esse meio, da tecnologia. Nós temos que descobrir isso. E esse descobrir, nós somos, às vezes, nós não somos capazes de descobrir com precisão, com competência, mas, às vezes, nós erramos. Eu conto um caso para mim, eu tenho vários casos, mas eu vou procurar ser breve dos casos para não falar muito e deixar de dar o ponto essencial da avaliação. Mas eu tenho muito caso. Alguém disse uma coisa muito interessante. Enfeitaram o santo, no dia do santo padroeiro, enfeitaram tanto o altar que não se podia ver o santo, escondiam o santo. É isso que eu tenho medo. Quando se conta muita história, muito caso, nós corremos o perigo de esconder a essência daquilo que vamos dizer. Então, eu quero contar caso, contar história, mas também ver a essência. Esse caso é um caso em que, eu vou dizer um caso em que houve uma descoberta que não houve culpa da pessoa. Não estou culpando ninguém, estou contando só o acidente que acontece nas nossas descobertas. Eu, preocupada com a minha audição, que não era pela idade naquela época, era porque eu achava que era cera no ouvido que eu tinha. Então, fui a um teste de audiometria, com todo respeito à técnica, com todo respeito à minha própria profissão, meu próprio conhecimento. Eu teria que levantar o braço cada vez que eu via um sinal na cabine da técnica. Eu levantava, ela batia, dava um sinal, e eu repetia, levantava o braço de que estava escutando o sinal dela. E era o outro sinal, de repente não escutei mais sinal. Fiquei preocupada, porque alguma coisa estava falhando na minha comunicação. Então, eu pedi para ela parar, por favor, parou, faz sinal. Ela saiu da cabine, eu saí também. E ela me disse, fora da cabine, o que é? Eu disse, eu estou preocupada, porque eu não estou ouvindo mais nada. Ela disse, como? Como não está ouvindo? Não estou ouvindo. Ela disse, está grave, está muito grave a sua situação. Eu não vou dizer mais, porque eu não sou médica, eu também preciso saber melhor,
identificar o que está acontecendo, mas a minha impressão é que a coisa é grave. Por isso que eu estou falando aqui fora da cabine e baixinho, para que não seja gravado o diagnóstico, a avaliação que eu estou fazendo. Mas é grave, muito grave. Eu disse, mas eu nunca tive essa sensação antes, não sei o que está acontecendo. Você se incomodaria de trocar comigo? Ela, pois não. Ela foi para a minha cabine e eu para dela. Não deu outra. Deu o primeiro sinal, ela não ouviu. Dei o segundo, ela não ouviu. Deu o terceiro, eu disse para ela, sai, ela estava aflita. Venha para fora, escute. Eu estou bem do ouvido, você está bem. Quem não está bem é o seu microfone. O microfone está falhando, o alto-falante está falhando, então nós damos um diagnóstico errado. Por uma imprecisão do instrumento que nós usamos de avaliação. Ela está certa, eu estou certa, ela está ouvindo, eu estou ouvindo, mas é o instrumento que não está ouvindo. Por favor, nós temos que ter cuidado com aquele instrumento que nós utilizamos. Às vezes queremos usar muita técnica e a resposta não é clara, porque o instrumento não teve precisão. Isso é importante, checar a qualidade do instrumento quando nós avaliamos, para não acreditar logo que está errado ou que está certo, sem saber da qualidade daquele instrumento. Eu vou dizer um momento de acerto, não é um momento de falha, um momento de acerto. Eu estava cantando num coral, era um coral de família, eu cantava a terceira voz, e de repente houve uma desafinação, meu irmão, que era um maestro, músico, chegou e disse, alguma coisa está acontecendo aqui, e logo ele descobriu de onde vinha a desafinação. Ele descobriu as minhas orelhas, e eu estava com 2 bolotas de algodão no ouvido. Ele disse, por que você fez isso? Para não escutar a primeira voz, a segunda voz, a quarta voz, que estão me atrapalhando, eu preciso escutar, eu preciso só ficar com a minha voz. Então ele disse, lamentavelmente, você não está escutando nem a própria voz, nem a voz dos outros do coral, por isso que você desafinou. A desafinação do coral vem pela falha de um dos componentes. Quando nós estamos em grupo, eu aprendi para o resto da vida. Quando estamos em grupo, como estamos agora em grupo, em equipe, temos que ouvir a voz dos nossos companheiros, para podermos fazer sentido para a nossa voz. A nossa voz só tem sentido no acorde, ou seja, no acordo. É isso que nós estamos procurando fazer. Afinar nessas lives, afinar nessas providências, afinar na avaliação. Cada qual dá a sua posição. Eu acho que agora chegou o momento de ver a sensibilidade que nós temos que ter para saber destas coisas, mas dizer com toda firmeza que nós escutamos pouco, ouvimos pouco, falamos muito, mas escutamos pouco. Veja, agora eu estou falando. Que bom, estando talvez numa situação em que alguém pudesse me interromper, um aluno, eu teria muito mais, talvez, inspiração para prosseguir. Mas estamos nos adaptando a um novo sistema. Um músico notável visitou o Brasil certa vez e perguntaram a ele, era um maestro notável, eu vou omitir nomes ou por esquecimento ou para não alongar, talvez, a nossa comunicação. Mas perguntaram a ele, de tudo que ele ensinou como músico, o que é que ele, como músico, o que para ele foi assim, o mais importante de tudo que ele ensinou como músico? Ele disse, o que você dizia aos seus alunos que era realmente predominante e principal? Ele disse 3 palavras, ouçam, ouçam, ouçam. Isso, ouvir. Então, o músico só é músico se ele ouve. Olha, agora eu estou ouvindo, eu não estou ouvindo no momento, mas é importantíssimo nesse período ouvir os pais, ouvir as famílias, ouvir os alunos, ouvir os colegas, aproveitar essa chance para ouvir deles, o que eles estão achando disso, qual é a opinião deles, tudo isso é avaliação do nosso trabalho, é avaliação da nossa função. Então, se nós queremos avaliar o que o aluno está aprendendo, antes vamos avaliar o que é que nós estamos conseguindo ensinar. O que é que nós estamos conseguindo transmitir. E, mais importante ainda, o que está acontecendo com essa transmissão. Então, aí entra uma outra coisa importante da avaliação, que é a utilização desses resultados. Quando nós avaliamos, quando nós descobrimos alguma coisa, o que nós fazemos com essas descobertas?
Avaliação é isso, utilizar os resultados dessa verificação. Mas, de uma maneira simples, o mais natural possível, o menos complicado possível. É a viabilidade do processo avaliativo. Mas com esse respeito, esse carinho, todo esse amor com que nós entramos em contato. A Célia nos falou tanto dessa atitude humana, pessoal. É uma coisa muito bonita. Alguém disse uma coisa muito linda. Com pedaços do coração de mãe, nós fizemos o professor, o mestre. E eu queria que o professor também, com pedaços do coração que os pais fizessem, com os pedaços de coração de professor, os pais se tornassem também educadores. Essa troca, que é uma coisa muito bonita que está acontecendo. Vamos aprender com os pais, com as crianças. Disse também que a felicidade, ela não diminui quando ela é dividida, ela aumenta quando ela é compartilhada, quando ela é dividida. Vamos procurar ser felizes em conjunto. Olha, a Célia falou do início da vocação dela, todo esse princípio, como nós começamos. Alguém disse uma coisa muito bonita também. Ela acreditou que podia mudar o mundo, por isso se tornou professora. Eu acho que foi mais ou menos assim que eu entrei na carreira, acreditando que eu pudesse fazer mudança. E, sabem, até hoje eu estou tentando descobrir, não parei de descobrir, porque isso é um processo contínuo. O importante é, como já foi dito, trabalharmos juntos e com felicidade, com alegria. A avaliação não pode ser um momento de arraso, é um momento, eu disse, utilizar esses resultados, fazer de uma maneira simples, ser ético, respeitar a criança, respeitar os pais, respeitar a escola, respeitar todos os nossos parceiros, é a ética. Usar instrumentos afinados, é a precisão, a voz afinada, o coro afinado, o instrumento, a descoberta de uma geometria, uma descoberta de uma visão, uma descoberta de uma atitude. Esse instrumento da observação é preciosíssimo, usar a observação. Hoje nós estamos um pouco lesados com essa falha na observação, porque não estamos diretamente com os nossos alunos. Mas vamos treinando desde já, observar em casa, os de casa, observar com os próprios colegas que estão falando até que ponto, até certo ponto, nós podemos observar. A questão é que nós temos que ter humildade e descobrir que, às vezes, nós não sabemos aquilo que estamos fazendo. É preciso nós termos bastante simplicidade. Eu vou contar um caso também de descoberta, que não precisou de tanto aparelho, mas precisou de observação, precisou de atenção, precisou de presença. E essa presença que hoje nós estamos fazendo é uma presença à distância, mas, olha, antes, desculpe, nós erramos por fazer uma presença distante. Hoje nós estamos fazendo uma distância presente. Quando nós fazemos uma presença distante, quando nós estamos lá e não estamos de verdade. Não estamos plenamente na nossa sala. Isso é uma presença distante. Agora que nós estamos numa distância, estamos nos esforçando para falar bem, para conversar, para escutar, para ouvir as observações, o feedback que vocês dão. Esse feedback que vocês dão é precioso. Nós que estamos na palestra, gostamos de saber o que vocês estão sentindo, o que está sendo isso para vocês. Vai haver um dia, eu acho, quando começarem as aulas presenciais, que os alunos vão aplaudir o professor, porque vão aprender a dar resposta, a dar o feedback, é dar esse feedback. Então, essa situação, eu estava, professorinha, na sala de aula, com os aluninhos de primeiro ano de alfabetização. Eu vou ser rápida, bem rápida na história, para dizer a vocês como é rápido, como é rápida a observação e como a avaliação pode ser profunda e verdadeira. Eu estou fazendo, ao mesmo tempo, a quinta qualidade de uma verdadeira avaliação. Eu falei utilidade, viabilidade, ética, precisão. Agora, eu estou dizendo que é prestação de conta. Quando nós fazemos uma devolução, nós ensinamos realmente
o que foi que nós fizemos, como é que nós avaliamos. Então, ensinar a avaliação que fizemos é a coisa mais bonita que se pode fazer hoje com as famílias. Como foi que nós avaliamos? Foi só por um papel e lápis? Foi só por um teste? Não. De que maneira nós observamos? Pois estava eu na sala e, de repente, me deu a oportunidade de inventar um teatro para colocar as crianças numa leitura divertida, lúdica e teatral. Então, eu colocava as cortinas no quadro, eu desenhava, ia colocando as palavras e as crianças iam representando cada uma das palavras. Naquele tempo, eu não sabia o que era representação social, mas eu vivia a representação social com eles. Eles representavam vivamente tudo o que estava acontecendo. Era mamãe, cada um fazia a mãe que tinha. Não podia ler em voz alta, mas representar. Papai. E aí vai por aí afora a representatividade, situações, a brincadeira, a escola, todas as palavras para ir. E fui complicando para ver o nível de compreensão das palavras e o nível da leitura por onde andava, e da representação, o significado. Neste momento de grande euforia, de grande alegria, de grande animação dentro da sala, porque eles representavam com risada, com gesto, com gargalhada, e eu também ria por causa da maneira como eles representavam todas aquelas coisas. E, de repente, entrou na sala uma autoridade levada pela diretora da escola, que ia assistir, não sei o que ela vinha assistir, mas ela vinha assistir a minha sala de aula. E ela entrou, era no Instituto de Educação, escola primária do Instituto de Educação, grupo escolar, para onde eu voltei depois, formado há algum tempo, para trabalhar no grupo escolar. E aí, nesse momento, ela se senta com a autoridade no final da sala e observa a minha disponibilidade, a minha disposição, aquilo que estava acontecendo. 15 minutos depois, eles se retiraram, porque chegou um momento que era de grande hilariedade. Então, as crianças riam muito, porque um menino pediu para subir na cadeira. A palavra era pescaria. Ele quis inventar uma pescaria diferente. Ele subiu na cadeira e, naquela época, fez aquela pesca de molinete de cima de um barco. Isto é inacreditável que tenha acontecido há décadas e décadas e décadas atrás. Essa criança pediu para ficar em pé na cadeira e fazer uma pesca avançada. E, nesta hora da alegria geral, toda a turma pediu para subir na cadeira e fazer a mesma coisa. E eu deixei. Facilmente, pode subir na cadeira, vocês vão representar. Era pescaria. E eu não sabia que estava fazendo uma pescaria eu mesmo. A autoridade saiu, as gargalhadas também, com a diretora. Ele era um americano, entendeu, apesar de ser americano, porque pelo gesto das crianças ele sabia o que estava escrito lá. E eu fui informada pela diretora, no momento do recreio, que eu havia recebido um prêmio, uma bolsa nos Estados Unidos por um ano. Disse, por quê? Por causa da sua aula. Como? Ele correu 40 turmas. Para eu dizer como o sobrinho meu disse numa live. Não é por me gabar, não. Mas ele correu 40 turmas e disse que eu era a professora que ia ganhar o prêmio para ir para os Estados Unidos. E eu queria saber por quê. Qual era a razão desse prêmio. Então, meus queridos colegas, a razão do prêmio era um só. A razão é que era uma turma feliz. Esse era o critério. Eu quero dizer a vocês que quem autorizou essa bolsa foi Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi quem autorizou a bolsa, que foi concedida pelo americano e pela diretora. E eu precisei dizer ao doutor Anísio Teixeira que me perdoasse, porque eu não podia deixar a turma, no mês de agosto, ir para os Estados Unidos em agosto. Era fazer uma incoerência. Se eu ganhei porque a turma era feliz, não podia fazer a turma infeliz de repente, para tentar uma felicidade que era pela metade. Então, para eu não ser feliz sozinha, não. Eu quero ser feliz com as crianças. Eu pedi para ficar. E ofereci a possibilidade, ele me pediu de indicar outra professora. E foi assim que eu ganhei um abraço de Anísio Teixeira. Aquele abraço de Anísio Teixeira me valeu mais, talvez, do que a bolsa, que eu fui ganhar anos depois, por muito mais tempo. Não por um ano, mas fiquei já 5 anos fora. Então, eu acho que esses momentos são formidáveis para um professor. Meu Deus, professor, você precisa disso. Alunos precisam disso. Precisamos dar parabéns aos professores, parabéns aos alunos, porque a avaliação é isso.
e é resgate da tristeza, resgate de quem está em situação difícil. Avaliar é resgatar. Falou o professor Marcelo Costa, doutor Marcelo Costa, falou muito bem. Ele disse, ano passado, ele falou da importância da verdadeira avaliação. É isso mesmo, doutor Marcelo. Tem a falsa avaliação, aquela que nada traz de informação. Tem a pseudo-avaliação. Tem a quase-avaliação. Tem muito número, tem muita técnica, tem muito jogo, tem muita coisa, mas não chega ao julgamento, ao juízo de valor. Uma verdadeira avaliação é aquela que coleta a informação, mas faz o juízo de valor. Colegas, abusando dos últimos minutos, eu quero dizer a vocês, é bom numa palestra quando alguém diz que já está no final, porque assim já dá mais ânimo de prestar atenção ao final, porque ela já vai acabar. Mas eu prometo que da próxima vez vou reduzir mais ainda, tentar fazer a síntese. Mas quando você faz uma avaliação verdadeira, que é essa, que julga, que dá, você diz, então não vamos aproveitar os dados, aproveita. Eu estou vendo todos esses dados que são colocados aí da pandemia, todos esses dados, todos esses números, mas o que eles estão mostrando? Quem está vermelho, quem está amarelo, quem está azul, quem está mostrando, está dando os resultados, os números, e está buscando dar. Esses números são muito importantes, mas de nada valeriam se não houvesse uma interpretação, como está procurando acontecer. Qual é a informação? Está melhorando, está igual, está piorando? Qual a situação? Então, esse juízo é importante. Eu me lembro de que, trabalhando em El Salvador, na reforma educacional de El Salvador, eu aproveitava todos os dados do planejamento e publicava os dados e mostrava aos professores que, pelo fato deles não reprovarem mais os alunos, pelo fato deles cuidarem com toda essa responsabilidade de resgatar o aluno, mas não reprovar, resgatar, os professores foram melhorando, as crianças foram melhorando, diminuiu a repetência, diminuiu a evasão. Então, esse período de uma reforma educativa terminou com um número recorde de quase eliminação completa da repetência e da evasão. Completa não é difícil acontecer, mas foi pelo fato deles verem os resultados. Quando você vê a informação, então a verdadeira avaliação, a quase avaliação, é quando fica só nos dados, e a verdadeira é aquela que interpreta. Bom, eu digo para vocês, sinceramente, eu chego a esse final, quando eu falo de resgate, eu vou dar 3 exemplos de resgate. Primeiro, um menino em Londres, com 5 anos de idade, ele viu a mãe caída no chão, num desmaio. Ele tinha menos, parece que 4 anos. Ele pegou o telefone e falou com a telefonista, que dizia que era a polícia, e ele dizia que ele era o Bill, e que ele estava pedindo ambulância. Ele pedia ambulância. E a telefonista, imediatamente, a emergência, ele discou sozinho a emergência. E a emergência providenciou ambulância, tudo, e a mãe foi resgatada. Segundo exemplo, no Brasil, foi em Londres. No Brasil, bombeiros em volta de um poço, pelo amor de Deus, quem nos ajuda? Uma criança no fundo do poço, tem 1 ano de idade, quem pode resgatar essa criança? O bombeiro não cabia no poço, ninguém podia descer. Um menino de 12 anos, magrela, pequeno, franzino, com toda essa capacidade de herói, seu Deus, e ele desceu. Queridos colegas, isso estava no jornal, era uma notícia pequena, eu ampliei, porque ele desceu no poço de cabeça para baixo, amarrado pelos bombeiros, um menino de 12 anos, segurou a criança de 1 ano e resgatou. E, por último, no desmoronamento ao lado do municipal, o bombeiro com o megafone pega na minha frente, silêncio, pede silêncio com o megafone, parem as máquinas, pare tudo de silêncio, e todos fizeram silêncio. O que aconteceu? O bombeiro disse, os cães farejadores não estão escutando as vozes que vêm dos escombros. E, de repente, salvaram-se vidas, feridos. Por quê? As vozes foram escutadas. Meus queridos colegas, vamos escutar as vozes que vêm de dentro da alma, do coração das crianças para resgatá-lo. Mas eu deixo a minha conclusão aqui. Se um menino de 5 anos resgata a mãe, se um menino de 12 resgata um garoto de 1 ano, de um poço e de cabeça para baixo, se cães farejadores resgatam, porque nós, educadores, pais,
não resgatamos uma criança com dificuldade de aprendizagem ou com comportamento difícil. Nós temos nas mãos todo o poder que só Deus nos dá. Vocês já viram que a minha ameaça de terminar vai se concretizar. Eu quero dizer a vocês que a avaliação é resgate. Reprovação, nunca mais. Tudo é uma negociação que se faz para que as pessoas realmente saibam salvar. Nós vamos salvar com a nossa avaliação. Olha, gente, é para terminar mesmo. Jesus está na barca. Ele cochila. Deixa ele cochilar. Não atrapalhe o sono dele. Ele está cochilando, mas ele está ouvindo, ele está sabendo de tudo. Mas não custa nada pedir a Nossa Senhora para acordar. Acorda, Jesus. E foi assim que ela fez nas bodas de Caná. Jesus, eles não têm mais vinho. E depois disso, faça o que ele mandar. Jesus se levanta da barca e não nos deixa afundar. Ele sabe que vai acontecer isso. E vou dizer a vocês, essa força que nós precisamos ter na fé. Tudo isso só tem sentido se nós tivermos fé. Ontem eu vi a abertura do Criança Esperança. Esperança. Vamos dar esperança. Vamos levar a esperança. Meu Deus, a esperança, falando da esperança a cada momento, mas a esperança dói, não é fácil, custa, porque nós estamos vendo tanta luta, tanto sofrimento, tanto esforço. Custa sim, a esperança custa, a esperança dói. Mas eu não vou dizer a esperança dói, eu vou dizer como no programa, doe esperança. Não é esperança dói, doe esperança. E agora, com esse fogaréu do Centro-Oeste. Centro-Oeste que está nos dando um exemplo de estoicidade. Que coragem do povo da região Centro-Oeste e Norte. Que coisa extraordinária. Outras também, de certo modo. Mas isso é uma coisa belíssima, que é tão dura de ver, o fogaréu, mas é tão bonito ver a coragem desse povo da região Centro-Oeste, desses professores. Eu quero dizer a vocês, meus queridos colegas, que só me vem algo agora para terminar isso, que isto seja um fogo purificador, que esse fogo que está aparentemente destruindo tanto, não destruiu o amor dos professores, não destruiu a esperança, não destruiu a fé. E esse fogo que se transforme no fogo do Espírito Santo. Amém. Amém quer dizer amém. Amem-se uns aos outros. Eu amo o Júlio, que vai entrar agora. Eu amo a vocês. Eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo. Nossa Senhora que me ajude a ser fiel ao meu voto de amor. Eu estou por aqui. Se houver perguntas, estamos aí. Júlio, eu acho que está na sua hora, Júlio. A mulher sempre fala primeiro, Júlio, mas ela fala por último primeiro. Obrigado, Tereza. Obrigado. Muito obrigado aí. É sempre um grande prazer, uma imensa aprendizagem te ouvir você, suas histórias, sua sabedoria. Você não sabe o quanto eu me orgulho de ter sido seu aluno, de hoje ser teu amigo e de caminhar ao seu lado. Muito obrigado. É sempre emocionante trabalhar junto com você. Bom, bom dia, ainda por um minuto ainda é bom dia, né, a todos. Eu vou tentar ser bastante conciso aqui na minha fala. Eu sou Júlio Furtado, eu sou aqui do Rio de Janeiro, como a professora Tereza já muito bem colocou, eu fui aluno dela lá nos idos da década de 80, né, 90, início da década de 90, no curso de mestrado, e desde lá aprendi avaliação e venho tentando aprender a cada dia, dentro desse contexto reflexivo, né? Eu trago aqui para vocês algumas reflexões que eu acho que são importantes até para a gente fechar essa nossa fala, né? Afinal de contas, o nosso tema hoje, ele fala avaliação diagnóstica, aprendizagem e planejamento, né? Eu venho tentar promover algumas reflexões a respeito, em especial, sobre aprendizagem e planejamento, né? E sobre isso que a gente chama, né, de diagnóstico. Então, eu gostaria que, por favor, colocassem a nossa tela, se possível, aí no ar, né, para a gente... Isso, muito obrigado. Né? Eu acho que as telas vão me ajudar a ser mais objetivo. Né? Então, falando de aprendizagem, de diagnóstico e de planejamento, estão aí os nossos contatos também, o nosso site, nosso endereço
do Instagram, para quem quiser nos acompanhar. Eu gostaria de fazer a pergunta que eu sempre tenho feito quando reflito a respeito de avaliação diagnóstica, né, que já é um componente legal que todos nós precisamos fazer no retorno ou não às aulas presenciais. É claro, no retorno às aulas presenciais com o objetivo de entender, como a Tereza colocou, que aprendizagens foram essas que aconteceram ao longo da pandemia, né? Ou seja, mas quando a gente fala isso, a gente precisa desconstruir um pouco, nesse momento em que estamos vivendo, desconstruir as expectativas apenas curriculares, né? Então, quando a gente se pergunta que aprendizagens são essas, foram essas, que os meus alunos adquiriram ou não, né? Ou seja, ao longo da pandemia, eu acho que a perspectiva, a atitude precisa ser sempre positiva, né? Eu preciso sempre partir do princípio que eles aprenderam com certeza alguma coisa, né? E para eu descobrir que coisa foi essa, né, eu preciso estar aberto a essa palavra, a aprendizagem, né, com toda certeza. E a Tereza colocou uma coisa muito interessante: tudo começa em nós, né? O que eu aprendi nessa pandemia? Muitas vezes o que eu aprendi não é tão curricular assim, né, curricular no modo de ver da escola, como, por exemplo, eu aprendi a cozinhar, né? Eu aprendi... por exemplo, a ajeitar uma roupa, né? Ou seja, eu aprendi a passar roupa, eu aprendi uma porção de coisas na pandemia. Eu estou aprendendo eu aprendi a lidar com tecnologia, né? Como nunca antes. Eu acho que eu aprendi em 6 meses o que não aprendi a vida toda. Eu estou lidando com diferentes aplicativos de lives, né? Ou seja, a gente tem trabalhado todos os dias nisso. Eu tenho, em síntese, a perspectiva de aprendizagem, quando a gente fala, né, ou seja, o que eu vou diagnosticar, precisa ser uma perspectiva ampliada, né, e eu preciso ter cuidado com essa questão daquilo que eu chamo, né, de expectativa apenas curricular. Eu preciso desconstruir um pouquinho essa maneira de diagnosticar, né, apenas através de um teste, apenas através de uma prova. Eu preciso diagnosticar através do olhar. Eu acho que a pandemia, com certeza, é um momento que nos humanizou bastante, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar bastante esse momento humanizado que a gente está vivendo, né, com a pandemia, e incorporar essa aprendizagem, diagnosticando essencialmente com esse olhar humanizado, com esse olhar para essa criança, para esse adolescente, se perguntando, né? Uma outra questão que a Tereza coloca, que eu gostaria aqui de reforçar, que antes de perguntar o que ele aprendeu, eu me perguntar o que eu fui capaz, o que eu consegui ensinar, né? Porque, com certeza, eles aprendem independente e para muito além daquilo que eu tento ensinar. Então, precisa ser um diagnóstico aberto, não um diagnóstico fechado, né? Para que eu possa planejar sobre as demandas que eu observe, né? Que eu possa hierarquizar essas demandas e possa manter, acima de tudo, o foco naquilo que é essencial, né? Eu preciso manter o foco naquilo que é essencial. Eu preciso... Aí nós perdemos aí a tela. Isso, deixa eu voltar aqui para ela. Ok. Podemos voltar a tela aí assim que possível. Eu tenho que fazer o share. O share, pronto, já está feito o share. Ok, obrigado. Então, esse foco no essencial, nesse momento, né, em que a gente, voltando ou não, eu digo voltando ou não, porque a gente está atrelando muito essa avaliação diagnóstica a um retorno. Mas se não retornarmos, né, ou seja, as cidades que não estão retornando, as escolas que não estão retornando, eu preciso já ir aprendendo a diagnosticar mesmo remotamente, né? Quando acontecer de retornarmos, é claro que esse diagnóstico ele vai ter que acontecer de uma maneira mais ampla, mais aprofundada, mas eu já tenho que começar a diagnosticar desde agora. E como a gente falou, o nosso tema é avaliação diagnóstica, aprendizagem e planejamento. Eu acho que uma outra reflexão que não pode faltar a nós, nesse momento que a gente está vivendo, é como é que nós estamos aprendendo. Eu acho que nunca os professores
pensaram tanto sobre como é que se dá a aprendizagem, como estamos pensando nesse momento de pandemia. É claro que a gente pensa isso ao longo da nossa formação. Eu faço formação de professores há 30 anos, né? E talvez o elemento que eu mais me apegue quando eu estou em formação é exatamente isso. O professor precisa ter consciência de como se dá essa aprendizagem. Mas, nesse momento, é um momento específico, é um momento especial, né? Ou seja, como é que estamos aprendendo? Como é que se aprende nesse contexto que a gente está vivendo, né? Todos nós sabemos, mas nunca é demais revisar, que para aprender existe um movimento da criança, ou do adolescente, ou do jovem, ou do adulto, em direção ao objeto de aprendizagem. Ou seja, eu não aprendo nada se eu não me movimento com direção a isso, se aquilo que eu vou aprender não me chama atenção, se eu não tenho uma curiosidade inicial, se eu não tenho algo que me mova em direção àquilo que eu preciso aprender. E eu acho que o nosso principal papel, né, ou seja, enquanto professores, é exatamente esse. Como é que eu faço o meu aluno se movimentar em direção ao que ele precisa aprender? Né? Então, essa é a nossa grande consciência nesse momento. Né? Como é que eu, à distância, faço para que o meu aluno se movimente, faça um movimento em direção ao que ele precisa aprender? Porque sem esse movimento não há aprendizagem. Né? Por isso que, por que isso tudo? Porque a aprendizagem exige a manutenção da atenção. Eu não aprendo aquilo em que eu não concentro a minha atenção. Eu não consigo aprender aquilo que eu não esteja disposto a fazer um esforço para superar os obstáculos. Por que a aprendizagem precisa de motivação? Porque a aprendizagem necessita de esforço. E ninguém se esforça se não estiver voltado para aprender aquilo. Por isso que eu preciso, antes de qualquer coisa, trabalhar esse movimento do aluno em direção ao que ele precisa aprender. E exige também o respeito à formação de sentido, para que essa criança acolha o significado daquilo. Isso é uma outra questão sobre aprendizagem que a gente não pode nunca deixar de revisar nesse momento que a gente está vivendo. Para aprender o significado de alguma coisa, eu preciso antes formar um sentido, já nos dizia claramente Piaget, quando ele coloca que aprender é basicamente assimilar e acomodar, assimilar e acomodar. Então, qual é o papel da assimilação? Eu relacionar aquilo de novo que eu estou aprendendo com o que eu já aprendi, com o meu repertório parecido, porque é dessa assimilação que eu vou ter bases para construir a acomodação. E o que é a acomodação? É eu entender de verdade o que é aquilo. Eu gosto muito de usar um exemplo. Uma vez eu estava, deixa eu ousar contar histórias, como a Teresa, ou seja, gosta de histórias e como um bom discípulo dela, eu também gosto muito de histórias. Estava eu num ônibus indo de Porto Alegre para Santa Maria, participar de uma banca, quando eu ouvi no banco da frente um menininho de aproximadamente 2 anos de idade, batendo muito no vidro da janela e falando para sua mãe: mamãe, au Gandhi, e a mãe procurando um cachorro pela janela, ao qual ele estava se referindo, e o menino falava au Gandhi, mãe? E a mãe não achava o cachorro, e ela falou: cadê o cachorro, meu filho? Não estou vendo ele. Mamãe! Ele estava mostrando um cavalo. E imaginei eu que aquele menino nunca tivesse visto um cavalo na vida, e estava ali naquela descoberta, vendo um cavalo pela primeira vez, e olha o que ele fez, aquilo que Piaget chama de assimilação adaptante. Ele não conhecia um cavalo, mas o que ele mais conhecia próximo de um cavalo no repertório dele era um cachorro. E ele pôde fazer a analogia, tem duas orelhas, um focinho, ou seja, tem 4 patas, um rabo, aquilo deve ser um au-au, mas ele percebeu, nossa, é grande para ser um cachorro. Então ele fez a adaptação e perguntou à mãe, confirmou com a mãe: au-au Gandhi, mãe? E aí a mãe começou a explicar para ele: não, meu filho, aquilo ali não é um au-au, aquilo ali é um cavalo. Aí ele repetia: avalo? É, meu filho, é um cavalo. Aí ela explicou: olha, o moço anda em cima dele, tá vendo? Olha, ele não late não, faz outro barulho. E aí o menino foi entendendo, foi acomodando o significado de cavalo. Por que eu estou dando esse exemplo? Para lembrar para a gente, nesse momento, que o papel da escola é levar o aluno a desenvolver significados. E nesse momento do ensino remoto, a aprendizagem ganhou um outro contexto.
né? A gente está tendo que observar um pouco a pedagogia do ensino remoto, e o ensino remoto tem uma certa pedagogia, né? Existem 6 elementos que fundamentam essa pedagogia do ensino remoto e que a gente não pode esquecer. O primeiro é a clareza de papéis, né? Ou seja, a clareza de o que cabe ao professor, né, no ensino remoto, cabe ao professor instigar a descoberta, né? E cabe à família, porque, em especial, quando a gente fala de crianças, né, das séries iniciais e da educação infantil, a família é fundamental para haver essa aprendizagem. Então, qual é o papel da família? Não é se tornar professores, como muitas vezes tem ouvido, né, em reportagens, né? Os pais estão virando professores. Não, não estão e nem devem virar. Por favor, isso é um grande erro conceitual. O papel da família, o papel dos pais é serem tutores da atenção do aluno, que nesse momento de ensino remoto nós não estamos podendo ser, né? Nós estamos nas nossas casas, eles estão nas casas deles, mas em se tratando em especial de crianças, qual é o papel desses pais? Quando a gente está presencialmente junto aos nossos alunos, a gente faz a tutoria da atenção o tempo todo, né? Menino, olha para cá, isso, não, guarda o brinquedinho agora, vamos participar aqui com o colega? Olha, já começou a atividade, não é hora de conversar, vamos aqui, senta aqui, vamos descobrir com o colega, a gente fica fazendo a tutoria da atenção do menino o tempo todo. Nesse momento de ensino remoto, nós não estamos podendo fazer isso porque estamos distantes. E como estamos distantes, precisamos de alguém que faça. Então, é muito interessante quando eu falo para pais, eu tento deixar isso muito claro. Eu falo, pais, o papel de vocês é serem esses tutores da atenção, né? Olha, está na hora de estudar, senta na mesa, né? Veste a camisa, larga o brinquedo, né? Preste atenção. Ah, mãe, já estudei, deixa eu ver se já estudou mesmo. Já fez, olha, não fez isso daqui. Ah, tá chato, não quero fazer mais. Não, senta aí, vamos fazer. É dar o enquadramento, é fazer aquilo que nós, professores, não estamos podendo fazer. Nós estamos dependendo dos pais nesse momento, né? Para ver a tutoria da atenção, coisa que no ensino presencial a gente faz o tempo todo. O segundo elemento que a gente não pode esquecer nesse ensino remoto, né, logo nessa aprendizagem remota, é que a gente tem que, ao desenvolver uma atividade remota, parar para pensar na autonomia desse aluno. A gente precisa pensar em atividades que eles possam desenvolver o mais autonomamente possível, sem precisar muito de ajuda. É claro que os menores vão precisar de mais ajuda, mas mesmo os menores, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Ele já consegue recortar, então eu já posso trabalhar com recorte. Ele já consegue pesquisar, né? O que é possível ele pesquisar em casa, né? Ou seja, pensar nesse nível de autonomia das atividades e dar preferência às atividades mais autônomas. Trabalhar essencialmente com a instigação cognitiva, porque quando a gente está ensinando presencialmente, nós ainda somos muito fruto, né, dessa escola mais tradicional, né, dessa escola que ainda acreditava muito na transmissão do conhecimento, né? Então, nós ainda somos muito explicadores, né? Eu também, eu sou professor também, sei muito bem disso. É muito forte em nós essa noção de que para o menino aprender eu tenho que explicar. É como se fosse haver uma transferência, né, daquilo que ele vai aprender da minha cabeça para dentro da cabeça dele, né? A gente tem essa crença, até porque eu, pelo menos, estudei em escolas em que os meus professores me fizeram acreditar nisso. Eles falavam para mim assim, silêncio, presta atenção para você aprender. É como se eu tivesse... Aprender é uma coisa que se faz em silêncio, será? Eu pensava. E o professor acreditava. O conhecimento sai da minha cabeça através da minha boca e entra no aluno através do ouvido. Então, aprender é ouvir, ensinar é falar. A gente acaba introjetando muito isso. E aí, quando a gente está em ensino remoto, a gente fica simplesmente se sentindo paralisado. Porque como é que eu falo? Como é que eu explico? Então, instigação cognitiva a gente tem que aprender, ao invés de explicar, a ir levando o aluno a concluir, né? Eu sou professor de geografia, e no ensino remoto, por exemplo, imagina, você tem que ensinar sobre mapas, ensinar o que é um mapa, como é que eu leio o mapa, interpreto o mapa. Quando eu estou com um aluno ali na minha frente, eu explico isso, dou exemplos, né, faço desenho, levo mapas. E agora, como é que eu faço? Então, eu fiquei pensando, um bom caminho é ele entender primeiro que mapa é uma visão de cima para baixo. Então eu pensei assim, uma atividade assim para eles, 6º ano. Imaginem que vocês podem voar, vocês estão flutuando em cima das suas casas, e vocês também têm olhos de raio-x, aproveitando que a faixa etária adora essas coisas fantásticas, né? Você pode ver através do telhado. Faça um desenho do que você vê. Tira uma foto e manda pelo WhatsApp para mim, né? E aí eu fui olhando os desenhos
e fui observando se eles estavam tendo essa ideia de olhar de cima para baixo, né? Então, e aí, a partir disso, eu já fui avaliando. Eu já fui anotando quem é que estava desenvolvendo essa visão superior, quem é que não estava. Em síntese, a instigação cognitiva deve ser esse componente da aprendizagem. A questão da sistematização. A gente, às vezes, sistematiza pouco quando está em sala de aula, presencialmente com os alunos. Agora, o ensino remoto está obrigando a gente a sistematizar sempre. E o que é esse sistematizar a aprendizagem? É fazer o menino construir alguma coisa que me prove que ele aprendeu. Né? Ou seja, construir alguma coisa que me convença que ele aprendeu. Por exemplo, nesse exemplo do mapa, né, eu tirei uma foto, né, do Google Earth, né, bendito Google, né, da região que fica acima da escola, próximo da comunidade onde eles moram, e mandei para eles, e falei assim, tenta localizar a escola, tenta localizar a sua casa, vê se a sua casa está aí dentro desse mapa, tenta traçar o caminho que você faz de casa até a escola, claro, com muitas dificuldades, alguns não conseguiam acessar, outros tinham que 2 semanas depois que conseguiram ver a atividade, não importa, mas é a manutenção dessa relação de aprendizagem, e isso seria, para mim, uma sistematização. Se ele conseguisse localizar o que eu estava pedindo, significaria dizer, nossa, eles estão entendendo o que é mapa. Nossa, mas quando está presencialmente, eu já estaria muito adiante. Pois é, mas como Tereza disse, né, de forma inspiradora, que bom que não está presencialmente nesse momento, para a gente poder ter que parar e refletir, como é que eu vou fazer? Né? E agora? Né? Ou seja, como é que vai ser feito? Né? E a questão da sincronicidade, né? E a assincronicidade é um outro fundamento do ensino remoto. Momentos em que eu posso estar ao mesmo tempo, ao vivo, falando para os meus alunos, e momentos assíncronos, que eu possa mandar simplesmente atividades para que eles façam quando puderem, quando tiverem tempo. A gente precisa se concentrar muito nas atividades assíncronas. E os momentos síncronos, se forem possível de acontecer, né? Se a gente tiver conexão, mesmo que seja através de um WhatsApp da vida, que sejam momentos de interação, né, de pergunta do como é que vocês estão, né, o que vocês estão achando da atividade, conseguiram fazer, né, que ajuda que vocês estão precisando, né? E, por fim, a tecnologia, né, as tecnologias da informação e da comunicação que têm feito a gente aprender aí, né, de maneira intensiva. Então, quando a gente fala em aprendizagem no contexto do ensino remoto, a gente não pode deixar de lembrar desses 3 fundamentos, né, que o ensino e a aprendizagem precisam ter. Esses 3 fundamentos não nos afastam dos fundamentos reais, né, dos 7 passos da aprendizagem significativa, né? Ou seja, isso aí foi muito alvo do nosso estudo no doutorado, né? Ou seja, de que maneira, quais são as elaborações que o aluno faz para aprender significativamente? A primeira delas é que ele tem que dar sentido. Então, se o menino vai aprender sobre mapas, eu preciso construir sentido com ele. O que é mapa? É o menino que olhou para o cavalo e falou um au-au Gandhi. A primeira coisa que ele fez, deu sentido àquela coisa nova que ele conheceu. Depois disso, ele começou a perceber, e aquele au-au Gandhi não late. Naquele au-au Gandhi, um homem monta em cima. Então, ele começou a perceber coisas que permitiram ele compreender o conceito novo. Aquilo não é um au-au Gandhi, aquilo é um cavalo. E depois que ele compreende, é que ele vai conseguir definir. O que é um cavalo agora? Agora talvez ele saiba dizer, né, com as palavras dele de preferência. Agora, depois que ele consegue definir, ele consegue argumentar sobre aquilo que ele aprendeu, né? E depois que ele consegue argumentar, ele consegue discutir e, finalmente, aí sim, ele consegue levar para a vida. Ele vai conseguir usar o conceito de cavalo de uma forma transformadora na vida dele. Assim como os mapas. Tem que dar sentido ao mapa, por isso voar por cima da sua casa, tem que perceber o que é um mapa, a função deles, compreender isso, saber definir para poder argumentar, discutir e finalmente usar o mapa na sua vida, né? O que nós dizemos sobre esses 7 passos? A gente reorganizou esses 7 passos em apenas 3. Né? Ou seja, o dar sentido e o perceber são as ações centradas na organização prévia, ou seja, uma aula tem que começar por aí, mesmo no ensino remoto. Né? Ou seja, o primeiro passo de uma aula é levar o menino a dar sentido e a perceber, para que depois eu possa ter ações centradas nas novas... Aí sim, eu tenho que começar
a explicar o assunto novo, né? Ou seja, eu só posso apresentar o assunto novo para que haja aprendizagem depois que ele deu sentido e percebeu. Para aí sim, depois, eu entrar nas ações estruturadas na estrutura cognitiva. Aprendeu? Vamos ver, argumenta para mim. Vamos ver se ele consegue discutir. Vamos ver se ele consegue levar para a vida, né? Então, esses são os 3 passos essenciais da aprendizagem que, nesse momento, né, de ensino remoto, continuam sendo válidos. Com toda certeza continuam sendo válidos. E aí a gente está falando o tempo todo em sentido e significado, né? Muitas vezes a gente confunde essas 2 palavras e só a título, né, de relembrar. Sentido é uma referência pessoal, subjetiva. Muita coisa tem sentido para mim e tem outro sentido para você. Né? O sentido é pessoal, ele pode variar. Significado não. Significado é o mesmo para todo mundo. Né? Então, olha aí o exemplo do menininho, né, de 2 anos no ônibus. Aí ele olhou para o cavalo e, para ele, o sentido de cavalo foi um au-au Gandhi. Né? Então, todo mundo constrói um sentido quando bate os olhos numa coisa que nunca viu. Né? Isso é normal, esse é o processo de aprender e a gente tem que respeitar o sentido. A aprendizagem, gente, depende dessa negociação de sentidos, para que aí sim a gente possa construir significados. E o que eu posso dizer nesse momento em que a gente está aqui refletindo sobre diagnóstico, aprendizagem e planejamento? O que eu posso dizer nesse momento é o seguinte: a gente precisa investir muito nessa subjetividade. É hora da gente abraçar e investir na subjetividade, nesse momento subjetivo. Né? Ou seja, levarmos da melhor maneira possível os nossos alunos a formarem sentido, né? Para facilitar essa transição do sentido para a compreensão do significado. Então, muito cuidado agora com atitudes muito objetivas. Deixa eu explicar o que é fotossíntese. Então, vamos lá, vamos entender o que é erosão. Né? Olha só, o que foi a Revolução Francesa, presta atenção. Não, ao invés da fotossíntese, o que está por trás do sentido da fotossíntese? Né? Transformação, vida. Né? Então, vamos começar por aí. O que está por trás do sentido da Revolução Francesa? Né? Ou seja, briga, luta popular, não é isso? Direitos, deveres, direitos do trabalhador. Vamos começar por aí. Né? O que está por trás do ensino do substantivo? Que tudo tem que ter um nome, tudo tem uma identidade. Vamos começar por aí. O que está por trás do ensino de mapa? É que o mapa serve para a gente se localizar, para a gente planejar, para a gente saber onde está. Vamos começar por aí. Né? Essa é a subjetividade necessária que a aprendizagem está precisando nesse momento, mesmo à distância. Né? Então, quando a gente fala de negociação de sentidos, para que esse menino consiga entender o significado, e o significado é o que de principal a gente precisa levá-lo a compreender, esse é o papel da escola, é esse o nosso papel enquanto professores, pode ser exemplificado aí. Eu orientei uma vez um estudo bem interessante de uma menina, né, que queria entender o que o aluno já trazia na cabeça antes dele aprender o conteúdo na escola. Então, ela escolheu vários conteúdos e foi examinar isso em campo. Né? Ela escolheu, nós definimos o 4º ano do ensino fundamental, e ela foi a várias turmas de 4º ano, ela chegava lá, e um dos conteúdos que ela escolheu foi campo magnético. Então, ela entregava uma folha em branco para os alunos e pedia assim: desenhem um campo magnético. Mas como eles nunca tinham estudado o campo magnético, eles perguntavam para ela: mas o que é um campo magnético, professora? Ela falava: não sei, não posso explicar. Desenhem o que vocês acham que é um campo magnético. E eles desenhavam um campo de futebol com os jogadores com as pernas meio duras, assim, meio retas, e ela perguntava depois: mas o que desenho é esse aqui? Por que os jogadores estão assim, com a perna reta? Então a gente falava assim: porque eles não estão conseguindo arrancar a chuteira da grama. E ela perguntava: mas por quê? E eles falavam: a senhora não falou que o campo é magnético, tia? Então ele tenta tirar a chuteira da grama e não consegue, o campo é magnético. Olha que coisa fantástica isso, olha que coisa linda. A gente pode ou não dizer que esses alunos já têm o sentido de magnetismo, eles já entendem alguma coisa, muita coisa sobre magnetismo. Magnetismo é uma coisa que atrai em algum momento, né? E é daí que a gente tem que partir, se a gente quer que a aprendizagem seja de fato significativa. A gente precisa partir do sentido que esse aluno já traz construído.
né, do que é aquilo para ele. Então, é momento da gente enfrentar essa questão nessa aprendizagem que a gente está tendo que dar conta da melhor maneira possível, né? A aprendizagem significativa, ela acontece na interseção entre a razão e a emoção. É só quando o menino dá sentido e transforma aquele sentido é que ele vai realmente aprender. Eu uso um exemplo que alguns devem conhecer, né, mas eu gosto muito, que é um exemplo muito bom que a gente não esquece. Eu vou colocar aqui 8 palavras na ordem e vou pedir em 10 segundos que vocês aprendam essas 8 palavras, em apenas 10 segundos. Atenção, 1, 2, 3 e já! 10 segundos. Primeiro a coluna da esquerda, depois a da direita. Está rolando tempo, em 10 segundos para aprenderem essas 8 palavras na ordem. Não pode fotografar e não pode copiar. É aprender apenas olhando. 10 segundos. Opa, já passou de 10 segundos. Então, eu já posso tirar. Vocês aprenderam as 8 palavras ali na ordem? Muito provavelmente não, né? É muito pouco tempo. Mas eu vou contar para vocês uma historinha. Vocês querem ver? Prestem atenção na historinha. Eu vi um carro dirigido por um elefante, tá? Que bateu num poste. Lá em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore e aí ficou deitado, atravessado na estrada. Fez um buraco e esse buraco encheu de água. Sério mesmo, eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste. Em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore, ficou atravessado na estrada, né? E fez um buraco e esse buraco encheu de água. Entenderam a história? E agora, se você tentar lembrar das 8 palavras que estavam ali na ordem, vamos ver se você lembra agora. Tentem aí lembrar. Quais eram as 8 palavras que estavam ali na ordem? Muito provavelmente você está lembrando, né? Carro, elefante, poste, passarinho, árvore, estrada. Ou seja, será que você conseguiu lembrar? Então aí as 8 palavras. E provavelmente muita gente conseguiu lembrar. E a pergunta é, o que te ajudou a lembrar, a aprender essas 8 palavras na ordem aí? Vocês vão falar para mim também, a historinha. E o que a historinha fez que ajudou você a aprender? A historinha deu sentido a essas 8 palavras. A historinha fez com que você memorizasse a ordem dessas 8 palavras. Ou seja, a aprendizagem precisa dessas coisas. Nós, professores, precisamos ajudar os alunos a darem sentido àquilo que eles estão aprendendo, né? A entenderem uma certa ordem, e o nosso papel precisa ser fortemente esse. Até porque somos filhos de uma escola, né, que ensinou muito através do modelo tradicional. Nós acreditávamos, né, que o cérebro humano tinha a estrutura de arquivo, deve servir para guardar as coisas. Então, jogavam uma porção de coisas na nossa cabeça e depois cobravam, através da avaliação, se aquilo tinha ficado lá, né? E aí, repete para mim, né, o que você aprendeu. Então, esse modelo tradicional nos acompanha muito, né, e é difícil a gente se desvencilhar dele. E aí a neurociência vem trazendo para a gente, de uma forma contundente, que a estrutura do cérebro é uma estrutura de redes, não é uma estrutura de arquivo. E quando a gente aprende alguma coisa, a gente faz conexões. Imaginem uma aula sobre gato, né? Quando você fala, o professor fala gato, o aluno do outro lado ele lembra de leite, porque é uma coisa que está relacionada a gato. Outro aluno lembra de miau, porque é um barulho que o gato faz. O outro lembra de alergia. Talvez o professor não entenda, você lembrou de alergia? Por quê? É a hora do diálogo. Para ele ter espaço para explicar assim, professor, porque eu tenho alergia ao pelo de gato. Por isso que toda vez que eu ouço gato, eu lembro de gato. Quantos alunos estão do outro lado nos ouvindo? Tem que haver esse intercâmbio para que a aprendizagem aconteça, né? E aí é muito interessante, porque um aluno lembrou de eletricidade. Você, eletricidade? Por quê? Porque o meu pai fez um gato lá no relógio de luz lá de casa para pagar menos conta no fim do mês. Aí você vai perceber até novos sentidos, né, sobre aquele conteúdo. O outro aluno tem um gato em casa e quando eu disse gato, ele lembrou do gato dele, e uma menininha de 13 anos lembrou do Taylor Lautner. Aí você, quem é Taylor Lautner? É aquele lobisomem do filme, ele é um gato, professor. Gato também pode ser homem bonito, rapaz bonito, pode ser um animal, pode ser alguma coisa que se faz, que é contra a lei, né? Em síntese, os vários sentidos que gato pode ter para que a gente possa alinhar o sentido que a gente quer na aprendizagem. E, por fim, né, para a gente encerrar essa reflexão, já que, com certeza, o nosso tempo aí está se esgotando, as reflexões que eu faria nesse momento sobre planejamento são as seguintes. A primeira delas, a variável mais importante do planejamento, nesse momento que a gente está vivendo, é a crença positiva no futuro.
Ou seja, se eu não acredito que existe futuro, eu já não consigo planejar de cara, né? Quanto mais a gente acredita que as coisas vão melhorar, mais a gente se predispõe ao exercício formal do planejamento. Você já percebeu? A gente fica animado para planejar quando a gente acredita muito em alguma coisa. Vamos fazer uma viagem que a gente quer muito, que a gente acredita muito nela, e aí nessa viagem a gente fica muito motivado para planejar, porque a gente acredita nela, a gente está... Então, acreditar precede planejar. Eu ouso dizer que algumas pessoas não conseguem planejar porque elas não acreditam, né? Então, olha só, o quanto que acreditar é fundamental para que a gente possa planejar, né? Planejar pressupõe acreditar que a nossa ação vai fazer diferença na evolução positiva dos resultados. Acreditar, né, é ter convicção de que eu posso ajudar a melhorar. E aí, na minha opinião, é nesse ponto que o ato de planejar desanda. Planejar depende da nossa autoestima. Se eu não acredito que eu consigo fazer melhorar, quando alguém me convida para planejar aquilo, eu desmotivo. Eu penso, planejar para quê? Porque talvez por trás esteja uma crença negativa sobre a minha capacidade. Planejar os resultados da aprendizagem requer acreditar que nós somos capazes de ensinar e que os alunos são capazes de aprender. Logo, eu tenho que revisar qual é a minha crença sobre isso. Eu acredito que os alunos são de fato capazes de aprender? Eu acredito que eu sou de fato capaz de ensinar? Planejar depende dessa autoestima e dessa percepção positiva do outro. Eu queria sintetizar as reflexões sobre planejamento nessa frase. Planejar depende da autoestima positiva de mim mesmo e da autoestima positiva, da minha percepção positiva desse outro. Ou seja, eu sou capaz de ensinar e o outro é capaz de aprender. Né? Então, por trás do planejamento precisa estar esses elementos. Né? Pressupõe acreditar que a nossa ação vai fazer diferença na evolução positiva dos resultados. Né? Ou seja, em síntese, o planejamento é filho da esperança. Eu tenho um artigo com esse título, né? De uma das colunas de um dos jornais que eu escrevo. Uma vez eu escrevi com esse título aí, o planejamento é filho da esperança, exatamente para poder tentar levar essa reflexão. Reflitamos sobre a necessidade de mais diálogo e de menos discurso, de mais observação e de menos imposição. E, acima de tudo, disponhamos-nos a aprender e a mudar o caminho, enquanto a gente caminha. Né? Aprender a mudar o caminho depois que a gente já caminhou não é lá muito funcional. Né? A gente precisa entender que isso na avaliação chama-se avaliação formativa, né? Isso no planejamento chama-se planejamento dinâmico, é aquele que acompanha a gente o tempo todo, que a gente está replanejando o tempo todo, que a gente está revendo a rota o tempo todo. Né? Então, que a gente possa, nesse momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento de pandemia, que a gente possa lembrar disso, né? Que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa possibilidade da gente continuar ensinando, da gente continuar avaliando, né, e da gente continuar, acima de tudo, planejando no sentido de termos esperança de que as coisas irão melhorar, né, de que a vacina vai chegar, de que retornaremos a uma escola parecida com o que era antes, mas eu espero, sinceramente, espero muito que ela seja apenas parecida. Eu tenho muito medo quando eu ouço, vamos voltar ao que era antes. Pelo amor de Deus, não voltemos. Pelo menos em termos de escola, a esperança que eu tenho é que a gente jamais volte ao que era antes. E que todas essas aprendizagens que estamos tendo aí em torno de avaliar, fazer aprender e planejar, possa nos convencer, finalmente, dessa necessidade de construir uma escola diferente, ok? Muito obrigado, professor Júlio, muito obrigado, professora Maria Tereza Penafirme. São reflexões importantíssimas. O professor Júlio chama a atenção de uma coisa que é um trinômio primordial, né? O planejamento, a execução e a avaliação. Nós precisamos planejar bem, se nós queremos passar por esse momento de metodologias não presenciais, esse reinventar de coisas, metodologias que nunca existiram e que são necessárias, substituirão a execução da sala de aula,
Ou seja, a gente vai precisar ser muito mais criativo ainda para conseguir alcançar tudo aquilo que a gente precisa, e nós precisamos avaliar esse processo. A professora me chamou muita atenção, professor, de uma coisa que tem me instigado, sabe? A gente tem falado pouco, na minha opinião, sobre os instrumentos avaliativos. Ela falou uma coisa muito importante, na minha opinião. A gente entende por alto o processo avaliativo, mas a escolha dos instrumentos ela é muito difícil ainda. A gente tem pouca consciência dessa escolha, e a senhora falou uma coisa importante, que nós temos que buscar coisas simples e inteligentes. Nós precisamos ouvir, nós precisamos observar. Talvez o instrumento mais simples e inteligente, né, de avaliação, ou que determina os instrumentos mais simples e inteligentes, os diários de bordo, os acompanhamentos, de modo geral, que viver com o aluno essa aventura coletiva para que nós possamos entender o que está passando o nosso aluno e as famílias dos nossos alunos. Porque avaliar, na minha opinião, é acompanhar. A gente, às vezes, tem instrumentos extremamente elaborados, extremamente científicos, extremamente tecnológicos, mas que deixam a desejar porque a gente não alcança o que é mais simples, que é estar com o aluno todos os dias. Eu acho isso muito, muito importante. E a senhora falou uma coisa também que eu acho que tinha que servir de lição para o Brasil, sabe? O exemplo que a senhora deu da pandemia. Reflete o que nós temos que aprender. Nós sabemos fazer estatística, nós temos os dados, nós conhecemos os dados, nós até interpretamos esses dados, mas nós temos muita dificuldade em converter o resultado desses dados em políticas públicas que sejam eficientes, em ações que alcancem o aluno lá no dia a dia e que possam ser construtivas. Então, eu acho que me dá um pouco de saudade, professor, daquela década de 80 e 90, quando a gente teve aquela efervescência da avaliação, discutiu-se muito nesse país sobre avaliação, principalmente sobre a avaliação da aprendizagem. Hoje, na minha opinião, nós temos que ligar as avaliações de larga escala com as avaliações da aprendizagem para a gente aprender mais e o professor poder exercitar isso na sala de aula. Olha, é um orgulho para mim poder receber dois grandes nomes da educação brasileira, falando tão bem de planejamento, de avaliação. A Undime fica muito satisfeita, porque nós temos por missão dar ferramentas para os gestores desse país inteiro, para que eles possam exercitar esse papel e alcançar os seus professores e oportunizar a educação de qualidade para os seus alunos. Quando a gente discute temas tão importantes como esse da manhã, eu tenho certeza que as pessoas terão mais acesso e vai despertar nas pessoas a vontade da leitura desses assuntos, do acompanhamento da evolução de tudo isso que nós estamos discutindo e que é tão essencial para o momento que nós estamos vivendo. O professor falou outra coisa muito importante, nós temos que ser generosos. Ser generosos ao avaliar não quer dizer que a avaliação não seja boa, mas a gente precisa aprender a avaliar para construir com o aluno. É isso que nós temos que fazer. E o professor falou uma coisa muito importante, que não venha o antigo normal, pelo amor de Deus. A escola que nós queremos é uma escola muito melhor. É uma escola diferente, uma escola boa, uma escola que consiga anexar toda essa tecnologia e tudo isso de bom que nós estamos aprendendo. Professora Maria Tereza Pena Firme, professor Júlio, muito obrigado. A Undime Centro-Oeste, especialmente eu, em nome da Undime Goiás, agradeço muito. Aprendi muito mais hoje, me sinto muito satisfeito e tenho certeza que cada um que viu e ouviu vocês dois aprendeu e vai levar essas lições para o seu dia a dia a partir de hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Undime, obrigado a Ferraz Eventos, viu? Nós que agradecemos. Professor, é realmente a gratidão imensa que eu tenho essa oportunidade, oxalá que possamos repetir esses encontros. Eu agora vendo o Júlio falar do cavalo e do cachorro, eu me lembrei de uma criança que quando estava vestido de cowboy, e alguém disse, oi, cowboy, onde está seu cavalo? Ele disse, eu sou o cavalo.
Então, a interpretação pode ser desse tipo. Professores devem ter histórias lindas para contar. Nós queríamos escutar também, professor Marcelo, as histórias deles. Quem sabe algum dia nós podemos coletar as histórias que os professores contam. É verdade, é verdade. Eu acho que nós temos uma grande riqueza, porque é só dentro da sala de aula é que a gente tem essa aventura de ouvir as histórias mais incríveis e as experiências mais interessantes. Ser professor é uma coisa única. Aprende-se todos os dias, a gente não fica velho, a gente não se desatualiza e a gente todos os dias se diverte muito. Eu adoro ser professor por conta disso. É verdade. Professores devem ter muita coisa para contar. E o tempo é agora. Se não aproveitar agora, se Deus quiser, não teremos outra pandemia. Mas precisa aproveitar esse momento de aprender assim, como nós estamos aprendendo a ensinar. Desculpem, mas não posso me vontade de contar a bobagem que eu fiz por não saber aproveitar o momento. O momento é agora. Eu estava na janela do meu apartamento, em frente ao mar. Vi que estava preparada a corrida do grande raio Usain Bolt. Ele ia correr 100 metros em 10 segundos. Eu na janela para vê-lo. No momento em que foi dado o sinal da partida, eu olhei para trás para pegar meu celular para tirar uma foto. Quando olhei, ele já tinha corrido. 10 segundos eu perdi. Então, eu queria dizer que o momento é agora. Ou nós aprendemos agora, ou não teremos uma chance igual. É verdade. Parabéns, agora eu quero dar palma para o meu... Não disse que supera o mestre, ele superou. Ah, para com isso, Tereza. Eu só queria complementar aqui o que você falou rapidamente, dizendo aos professores o seguinte: enquanto a gente não tem espaço para contar as nossas histórias, vamos registrando as nossas histórias. Vamos fazer o nosso portfólio, né? A gente tem que desenvolver esse hábito. O que deu certo, o que não deu certo. Nota, faz um diário pedagógico, né? Ou seja, fiz essa atividade, tira uma copiazinha da atividade, coloca numa pasta, depois escreve rapidamente um parágrafo que seja, mas o que funcionou, o que não funcionou. Isso é fundamental para a construção dessa caminhada, né, docente, para que a gente lembre das histórias, para que a gente registre as histórias. Isso é fundamental. É verdade. Né? E mais uma vez, obrigado a todos aí pela oportunidade. A Undime Centro-Oeste, a você, Tereza, minha querida, e a todos que, de alguma forma, aí colaboraram para que esse evento acontecesse. A cada um dos professores e dos gestores, secretários que estão antenados conosco aí. Só vou dizer uma coisa a todos vocês, a cada um. Te amo. Que bom. Muito obrigado, professor. Muito bem. Agora nós encerramos, então, o período da manhã. Um prazer enorme ter todos vocês conosco, falando de um tema tão importante para nós, que é a avaliação. Aqui na Undime Goiás, nós já tivemos nos diálogos em educação temas, discutimos esse tema tão importante, e ter duas feras como essas é muito importante para nós do Fórum Centro-Oeste, porque esse evento quer ser um momento de diálogo, de reflexão, para que nós possamos aprender, sim, mais um pouquinho, para que nós possamos levar para as nossas redes essas reflexões e para que nós possamos vencer esse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu acho que até aqui nós conseguimos, e eu tenho certeza que da agora em diante, o período da tarde e amanhã, nós teremos muito mais grandes reflexões. À tarde vamos falar de neurociência, a professora André vai estar mediando essa parte do assunto, e eu tenho certeza que nós aprenderemos muito. Muito obrigado a você que esteve presente, e convide outras pessoas para participar também. Independente se você fez a inscrição para obter o certificado, acompanhar esse momento é muito importante. Chame o seu colega, convide o seu colega professor, o seu colega da escola, convide todo mundo que trabalha na secretaria para assistir conosco o Fórum da região Centro-Oeste, Undime. Nós estamos aqui para apoiar você, professor, você, secretário municipal de educação, a você que é a equipe das secretarias, para que nós possamos fazer mais e melhor para os nossos municípios. Uma boa tarde a todos, e depois nós retornaremos pontualmente às 14 horas para o início da parte da tarde. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Todos os caminhos trazem você a Goiás, porque nosso estado fica no coração do Brasil. Governo de Goiás.